happy day. Eu sempre que adoro esta parte. Oh, happy day. Ora então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. Mais um episódio. E desta vez um remake. E vamos fazer um remake do episódio que já aconteceu em 2021. Jesus. O tempo passa a correr. Agora já deves ter recebido. Estás assim. É exatamente assim que se entra. Ei, Como estamos? Estamos muito bem, muito obrigado. Também estás Estou bem? muito bem, cheio de calor, que a minha sala é muito quentinha e eu acabei de sair do banho, estou muito quente. Oh, pá, isso mete inveja saudável. Sabes que, pá, aqui ao pé do mar, estou a morar mesmo frente mar e o frio é forte, é forte. Então, Aqui não. Tenho uma sala com duas grandes janelas e portanto temos calor o ano tão inteiro. bom, pá, fantástico. Fogo. Pá, estava aqui a pensar, a última vez que nós estivemos juntos foi há 2 anos, pá, no aniversário Três? do teu negócio. Foi em Já faz três. pandemia? Foi em pandemia, portanto deve ter sido três. Está a passar muito rápido. É assim. E pronto. Pá, eu era um puto quando conheci, já sou um homem. Eras um verdadeiro Benjamin, eras mesmo. E entenda-se ser um homem como, sei lá o que é que eu quero dizer. Não sei se esta tens que responder, não faço Yeah. ideia. Olha, epá, vou já aqui abrir o mote. Portanto, só para que isto vai, porque sabes que agora o Gente Vale a Pena é um podcast, portanto eu tenho que começar sempre da mesma forma. Tenho que começar Força. a dizer tipo, muito bem-vindos ao podcast. Não estou a brincar, é nada. Mas começo sempre a dizer, pá, Gente Vale a Pena é um podcast em que na base eu vou convidando pessoas com as quais vou cruzando ao longo da minha vida e que por algo intuo que valem a pena. E gosto de conversar, de chamar para uma conversa. Pá, eu gosto de pensar que esta conversa é tida à beira-mar a bebermos aquilo que bem nos apetecer. Estás a ver? Tu bebes o fogo, como é que é o teu vinho? De fio. Fio, exatamente. Tu bebes o de fio, pá, e eu peço um também para mim, e bebemos as duas latinhas, pá, que é um espetáculo e magnífico. E basicamente é isso. E como é que isto começa, menina Sara? Comigo a dizer quem é que, na minha perspectiva, és tu, estás a ver? Muito bem. Ansiosa por ouvir isso. E não sei se tens noção, sabes há quanto tempo nós gravámos? Porque este episódio é um remake, portanto, nós já gravámos isto, não foi esta conversa, mas já tivemos uma conversa nisto quando era uma rubrica de Instagram apenas. Sabes há quanto tempo é que foi? Não? Foi em novembro de 2021. Pois, estás a ver? Parece que foi anteontem. Pá, mas sabes que pá, o facto de pronto, eu estou a fazer os remakes porque perdi a conta do Instagram, whatever, 500 mil vezes que já contei isto, mas epá, sempre que eu faço um remake dos episódios, a primeira coisa que me bate é isto, é fogo. É que mesmo o último episódio que eu gravei dessa altura, já foi há um ano. Pá, é uma coisa tipo brutal. Mas, É sinal que tens uma vida muito cheia, pronto. É uma vida muito felizmente, preenchida e muito feliz. pá, felizmente. Portanto, olha, começando aqui, quem é a Sara Matos para mim? É pá, é muito fixe, sabes? Porque nós temos uma história muito gira. A primeira vez que eu contactei contigo, tu mandaste-me dar uma volta, mandaste-me passear. Não foi assim, mas se explica lá a tua versão. Explica lá a tua versão. Adoro. Epá, e o que é certo é que, pá, fogo, nós, felizmente, a vida assim se encarregou. Pá, nós ficámos amigos, tipo, e para mim tu és uma mulher com muita atitude, estás a ver? Tipo, és alguém que sabe estar, que, pá, tu tens uma, tu defendes bem, defendes de uma forma correta a tua posição, o teu limite. Epá, este é o meu limite, é aqui. E és alguém com uma personalidade muito forte, muito vincada, que é extraordinário. Pá, tens uma cultura geral top. Tens uma sabedoria, vou dizer mesmo sabedoria, pá, brutal, fantástica. És uma pessoa que eu considero, pá, com uma organização brutal, que é muito agir. E alguém que tem
pá, completamente idiota naquilo no bom sentido da palavra. E és uma pessoa pá, que fazes acontecer quando tens ideias, tu quando tens a capacidade de tornar uma ideia em algo concreto, em algo tipo, está aqui, é isto. E uma coisa que também é extraordinária, tu deixas-te guiar pelo aquilo que são a tua paixão, pelo aquilo que é que a tua intuição te leva e te diz, e pelo aquilo que tu vais aprendendo nesta coisa, neste caminho, neste percurso que chamamos vida. Porque tens aí transições e mudanças e um par de botas na tua vida extraordinárias. Epá, e foi muito giro privar contigo durante alguns anos e, e é mesmo muito giro, estás a ver? Portanto, pá, já tenho saudades de conversar contigo, portanto acho que me vou deleitar um bocadinho desta conversa. Antes da conversa começar, vou passar-te a bola e dizer-te, olha, Sara, quem é que és tu? Pronto, Muito diz obrigada lá. por essas palavras. Às vezes nós achamos que somos opacos e somos demasiado transparentes para os outros. Às vezes, quando penso, a primeira vez que conheço uma pessoa, logo no primeiro encontro, tu consegues tirar muito do que aquilo Hum, que a pessoa é. Portanto, nós é que às vezes nos distraímos e não pensamos sobre isso, mas há muito da pessoa logo num primeiro encontro, obviamente. Também já me aconteceu conhecer pessoas e inicialmente não lhes dar atenção e depois mudar de ideias e vice-versa. Portanto, acho que aconteceu com toda a gente. yeah. Portanto, lembro muito bem de quando nos conhecemos. Terá sido há uns mais de 15 anos, não é? Então Diria. não foi em 2006. 2006, ok. Estava numa fase da minha vida muito diferente da de hoje. Atenção, foi em novembro de 2006. Yeah. Pronto, eu nasci em 79, portanto, se queres um percurso mais longo, eu nasci em 79. Tive muitos trabalhos, fiz muitas coisas muito diferentes até chegar a esse dia em que te conheci, quando estava a trabalhar já no ginásio onde tu passarias a trabalhar Yeah. também. E portanto já tinha feito muitas coisas muito diferentes, muitas vezes porque, quer dizer, não há contratos a tempo inteiro, Tu nasceste em enfim, 79? eu nasci em 79, Uau! que é supostamente um mau ano de vinhos, mas costuma-se dizer que um mau ano de vinhos é um bom ano de pessoas. Portanto, vamos acreditar nesta teoria que Gosto, 79 é um bom ano. gosto da ligação que tu acabaste de dar. Muito 79, bom. 79 é um ano. Portanto, em 2006 eu não imaginava sequer trabalhar com vinho, não sabia absolutamente nada sobre vinho, mas foi no ano seguinte, em 2007, que estava a fazer o meu mestrado em turismo, em gestão e desenvolvimento em turismo na Universidade de Aveiro, e o meu orientador deu o meu nome para aquele que seria o meu patrão durante 9 anos, que foi o Luís Pato, na Bairrada, como recomendação de alguém para trabalhar com ele no turismo. Obviamente não trabalhei apenas no turismo, o turismo era 5% do meu trabalho, tudo o resto era a gestão diária da adega. E portanto foi assim que eu entrei no vinho e foi assim que foi impossível sair. Portanto, a partir do momento que tu és picado por este bicho, é impossível tu saíres, porque depois, por exemplo, à hora do almoço, eu trabalhava numa aldeia, à hora do almoço não havia nenhum sítio para ir, eu estava sozinha, e então eu lia tudo o que era livros. Portanto, eu durante anos, à hora do almoço, eu comia e lia livros, a apanhar um selinho que entrava na sala onde almoçava. Portanto, tudo isso foi catalisando o interesse por tudo o que o vinho rodeia, não é? Porque quando tu aprendes sobre vinho, e está na entrada da minha escola de vinho hoje, é quando tu aprendes sobre vinho, aprendes sobre a microbiologia, aprendes sobre geologia, aprendes sobre geografia, aprendes sobre história, e por isso é que para mim é altamente fascinante, porque tenho curiosidade de saber tudo, não é? De não ficar sem respostas, o que é absolutamente impossível, portanto é uma tarefa sem fim, e portanto, se calhar, se me tivesse de definir assim de uma forma mais sumativa, seria realmente esta minha vontade de querer saber sempre mais coisas sobre de tudo um pouco. Um, é algo que eu até já sinto que passou para o meu filho. O meu filho também gosta muito de saber de tudo. E que às vezes acontece nas aulas com os alunos fazerem perguntas que eu não sei e tenho que ir procurar. Tenho que ir procurar, eu tenho que saber, tenho que começar a tentar saber. Há coisas que tu não tens resposta, há coisas que nem a inteligência artificial tem resposta, há coisas que nem os É. teus amigos têm resposta. E portanto tens que aprender a viver sem respostas às vezes também, não é? Olha, mas sabia por acaso uma coisa aqui que é muito engraçada. Mesmo a inteligência artificial, quando não tem resposta, não te diz que não tem resposta.
por acaso eu não sei se acontece isto noutras temáticas, mas eu faço muitas perguntas sobre vinho E ela disse, e ele dá uma resposta que eu sei que está errada, ou pelo menos exato. parcialmente errada, e eu digo, mas isto não é assim, isto é assim. Ele, peço desculpa. Ela já me pediu desculpa várias vezes por Pois. não estar correta na Tipo, só sua eu- resposta. nunca pensei que íamos falar disto, mas por acaso há uma cena que eu acho que tem muita piada. Muita piada que não tem muita piada, porque se eu pensar que a humanidade hoje não reflete muito, de uma forma geral, não é um bocado fixe. Mas a inteligência, imagina, eu gosto bué de jogar ao jogo do 24, estás a ver? Lembras-te do jogo do 24? Tipo, Não? ok, ok, pois, eu não vou dizer esta piada Uma que tu és de 79. piada geracional, é Yeah, isso? yeah. Podes fazer, eu sei me defender. Tu aguento, tu aguento. Pá, sabes, ali, anos 90 na escola, havia uma cena que era o jogo do 24, que era tipo campeonatos mesmo nacionais e não sei o quê, que basicamente era um cartão com quatro números e tinhas que fazer operações aritméticas de forma a chegar ao 24, ao número 24. Epá, e estava eu sou aquele nerd que vou a conduzir, vejo uma matrícula e faço o jogo do 24 com os números da matrícula, estás a ver? E houve um dia que eu estava assim naquela, tipo, pá, não estava a conseguir chegar e abri o chat GPT e assim, chat, sabes o que é o jogo do 24? E o gajo respondeu-me, sim, este jogo tem aqui, anos não sei o quê, era preconizado em Portugal, e um par de lotas. E eu, ok, consegues-me fazer o jogo do 24 com estes quatro números? E ele começou a fazer, mas tirou um número e inventou outro número. Tipo, imagina que era 5 4 9 8 e ele em vez do 9 meteu tipo 7 5 4 7 8 estás a ver? E chegou ao 24. Eu, não, mas não era 7 era 9. Pois foi, enganei-me. E depois aquilo foi ao ponto que 3 vezes 9 eram tipo 25. E eu, chat, 3 vezes 9 Como, 25, como estás-te a tudo na passar um vida, bocadinho. como tudo na vida tem que ser verificável, não é? Portanto, É isso, é eu uso, isso. eu uso como conversa, eu uso muito para catalisar coisas e para me ajudar a pensar a coisas, não como respostas definitivas Adoro, para a minha vida. adoro. Uso muito como conversa. Isso é muito interessante mesmo. Epá, tens uma coisa que é muito fixe, Sara. Aliás, não, vou-te fazer esta pergunta primeiro porque suscitou-me curiosidade o facto de teres dito isso. Não é essa a minha perspectiva. Qual é que foi a tua perspectiva? Como é que nós nos conhecemos? Estávamos no fórum, Estava. portanto, eu na altura trabalhava, Frente à Nike. íamos abrir um ginásio, fazer parte da abertura de um ginásio, e eu estava a receber inscrições e tu trabalhavas na Nike, se bem me lembro, Yeah. quando ainda existia uma Nike no Fórum Coimbra, e, e eu não sei o que é que tu me disseste. Eu não me Dentro do lembro o que é que tu currículo. disseste. Era para entregar o currículo. Mas eu lembro-me de sentir e pensar assim: o quê? Mas não era suposto eu estar aqui para fazer esta tarefa, o que é que. Não tive flexibilidade mental naquele momento para encaixar. Portanto, não me lembro bem o que é que dissemos, mas lembro-me de várias vezes depois disso tu referires esse assunto e, portanto, claramente não fui a pessoa mais simpática à face da Terra. Que é Não, uma não, não crítica. foi, não foi, não foi o ponto de simpatia. Não foi o. Não. Foi. Imagina, o que é que eu senti? Senti aquela cena de recrutamento quando. Tipo, eu sei muito bem para onde é que esta cena vai. Tipo, não foste antipática, muito pelo contrário. O que eu senti foi que, ok, isto não vai dar seguimento. Dei um currículo que não vai dar Isso seguimento. nunca ia acontecer, quer dizer, primeiro porque o ginásio não É, era não é a meu. tua função. Yeah. Não era a minha função, o ginásio não era meu e, portanto, obviamente, aquilo ia ser, e qual era o meu interesse de ficar naquilo e não Exato, conseguir. exato. Então, Tinha, pá, não yeah, é tinha, giro, é giro, é não giro. tinha O que, interesse. o que eu senti foi, o que tu disseste foi, nós já temos a equipa formada. E eu, ok. Sabes uma coisa que tem muita piada? Pronto, o objetivo era entrar no Five e o pessoal estava no Corpo Louco. E quando eu conheci a Shannon, eu conheci a Shannon porque ela entrou na Nike, tipo, Lembro-me dessa história, sim. ela entrou na Nike, tipo assim, à campeã, a falar comigo à campeã, e eu falei para ela à campeã também. Do género, ok, então tu vais me dar trabalho. E ela disse, ok, então vais fazer uma aula minha no Corpo Louco. Sabes qual é que era o meu mindset quando eu fui ao Corpo Louco? Fazer uma aula da Shannon. Era Body Combat. O meu mindset era, eu já tenho a equipa do Five formada, porque foi o que tu me tinhas dito. Então, eu era ingênuo o suficiente para pensar que o que estava ali a passar era, eles iam embora do Corpo Louco e queriam deixar alguém no Corpo Louco, estás a ver? Tipo,
no lugar deles, então eu iria dar aulas no Corpo Louco, estás a ver? Então eu fui para lá, para o Corpo Louco na altura, tipo, fiz a aula de body combat e o caraço, um par de botas, acabou a aula, e a Xana disse, olha, vai ali falar com o Cajó, e com aquele rapaz que está ali à porta, não sei o quê. Fomos para a rua, e ele é que me disse, olha pá, não é para aqui, vamos abrir o Five na Quinta das Lágrimas e tal. Eu, ai, afinal é para o Five. Foi aí que eu fiquei, afinal é para o Five, pá, não é para aqui. Tipo, ok, Ok, melhor. quero que fosse, não é? Se ficarias bem, E de certeza. pá, foi muito fixe. Histórias de uma vida. Epá, e em que momento? Ok, foi, muito provavelmente foi aí quando tu começaste lá no Luís Pato. Mas em que momento na tua vida, ó Sara, é que tu, pá, é que sentes esse bichinho, como tu te chamaste, sentes que esse bichinho te picou, o bichinho do vinho? Eu digo muitas vezes isto aos meus alunos e penso muitas vezes nisto. Houve um momento na minha vida em que eu não sabia absolutamente nada sobre vinho. E todas as pessoas que tu admiras em qualquer área, houve um momento que não sabiam nada sobre aquela área. E portanto, eu quando entrei no Luís Pato em 2007, eu sabia zero sobre vinho, eu nem sequer bebia vinho. Eu não sabia absolutamente nada do processo de vender, absolutamente nada. E portanto, o facto de ter estado diariamente com alguém como o Luís Pato, ante o meu espírito altamente curioso e inquisitivo, não é? O facto de fazer perguntas a toda a hora sobre tudo e ter alguém que me respondia sem, não sei porque é que ele respondia, mas ele respondia e sempre respondeu às minhas perguntas e isso obviamente foi criando uma bola de neve de interesse, não é? Respostas dele, os livros, o facto de ter falar com as pessoas sobre vinho, não é? Nunca foi assim, agora quero aprender porque tenho, porque estou. Não, aquilo foi surgindo naturalmente, depois estudei, fui fazer uma pós-graduação em enologia, fui para a Austrália fazer uma vindima durante um mês. Portanto, começaram a surgir uma série de atividades que alimentavam este interesse. E porque o vinho, na verdade, não é apenas o meu trabalho, percebes? Foi a primeira vez que eu senti que o vinho não é, não, eu não tinha apenas um trabalho, porque quando eu acabava o trabalho, não era, ai, não quero ouvir mais falar sobre vinho, não, eu É. queria e quero e faz parte da minha vida, não no sentido de beber vinho todos os dias a toda a hora, como toda a gente pensa. As minhas amigas brincam muito comigo porque eu bebo muito pouco, eu provo muito, bebo pouco, sou moderada. Uma pessoa que bebe vinho não bebe vinho a toda a hora, não é? Que hoje vivemos num momento de polarização em tudo, inclusive no consumo do álcool. Eu acredito muito mais numa moderação do que numa eliminação em tudo na vida, mas neste caso concreto no vinho. E portanto, eu sou uma pessoa que bebe vinho, mas também sou uma pessoa que bebe água e que bebe chá. E, por exemplo, não bebe refrigerantes e não bebe outras coisas. Portanto, não é por tu beberes álcool ou por teres alguns excessos na tua vida que as coisas têm que ser totalmente eliminadas, principalmente essas coisas podem ser moderadas e que te dão prazer, não é? É. Portanto, acho que se fugimos um bocadinho ao assunto, mas tudo isto me trouxe até hoje e ao facto de o vinho ser fazer parte da minha área de trabalho, mas quer dizer, os livros que eu leio, as viagens que eu faço, os amigos que eu tenho, os livros que eu leio, tudo isso rodeia muito o vinho, claro. Aí, foste falando em um conjunto de coisas e esse conjunto de coisas foi despertando aqui tanta coisa aqui para te perguntar. Olha, uma coisa que é muito gira, tu disseste assim, não bebo refrigerantes, e é só uma curiosidade, e vou falar aqui já do desafio, que é, não bebo refrigerantes. No entanto, o teu vinho é numa lata, normalmente as latas são de refrigerantes. Pá, fala sobre isso, tipo, pá, que eu acho super interessante. E Mas neste momento e tenho dois. eu acho que nós conversámos sobre isso, tipo, na E última conversa. muitas coisas mudaram desde aí. Portanto, basicamente, então eu tenho dois negócios principais. A minha escola de vinho em Coimbra, que se chama The Wine House, e uma marca de vinho, que não é só de vinho, mas principalmente marca de vinho, que eu criei com a minha amiga e sócia Ana Sofia Oliveira, que se chama Defio. O Defio, efetivamente, começou por ser um vinho, né? No início só um tinto pouco colorido, em lata. No segundo ano fizemos um tinto e um branco, e neste momento já temos os vinhos também em garrafa. Porquê? Não, porque nós começámos pela lata? Porque efetivamente achámos uma ideia genial. Tu podias ter uma embalagem
muito mais pequena do que a garrafa, muito mais móvel, muito menos quebrável, muito mais sustentável, e isso não invalida que tu continues a beber vinho sem garrafa, não é? Porque às vezes as pessoas acham que se tu gostas da mamã, não podes gostar do papá, não podes gostar dos dois. Se bebes vinho em lata, podes beber vinho em garrafa. Se gostas de brancos, podes gostar de tintos, quer dizer, não é exclusivo. E portanto, a lata ainda tem uma conotação altamente pejorativa. Nas bebidas, pelo menos, porque se tu pensares, por exemplo, o atum, há atuns de luxo em latas, há as cavalas, todas essas coisas que põem em lata que têm Caviar. uma associação mais de luxo que nas bebidas não existem. Caviar E vem portanto nós... em lata também. Diz? Caviar? Exatamente, portanto vem em lata, é uma coisa caríssima. Yeah. Mas nas bebidas ainda está associada a algo de menor qualidade. E portanto nós quisemos fazer o primeiro vinho premium em lata, em Portugal, e sem gás. O que obviamente foi um enorme desafio quer dizer desafio em esperanto, portanto tudo foi um desafio e continua a ser porque estamos sozinhas neste segmento. Portanto, as grandes empresas, as grandes marcas têm vinho em lata, mas gamas de entrada, portanto vinhos mais baratos, e nós queríamos mais gente no nosso segmento, não é? E portanto basicamente exportámos Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão e Noruega, basicamente aqueles onde conseguimos, mas é muito difícil convencer as pessoas que o exterior neste caso não é importante, porque nós podemos ter o mesmo vinho em lata e em garrafa, e a garrafa vende muito mais facilmente do que a lata, mas o conteúdo é o mesmo. Portanto, é uma associação, uma conotação negativa que a lata tem, e que nós não queremos perder a lata, queremos continuar a ter a lata, noutros contextos. Nós, por exemplo, vamos a festivais de vinho, queremos ir a festivais de vinho, desculpa, a festivais de música, queremos estar mais associados a esses contextos onde não podem haver garrafas de vidro, a coisas à beira de uma piscina, mas é muito difícil furar isso. Em Portugal, muito difícil, e no estrangeiro, bastante difícil também, porque o preço que chega lá depois também é muito mais superior. Pô, que giro. E eu ia te perguntar exatamente isso, que é, epá, como é que desafio, que é desafio, como é que como é que vocês, porque pá, já lançaram o desafio há quanto tempo? Em que ano? A primeira colheita foi 2020, portanto lançámos em 21. Antes, vai fazer 5 anos. Ou melhor, não vai fazer 5 anos, vai fazer 4. Se o primeiro foi em 21, yeah, vai fazer 4. Como é qual é que tem sido aquela estratégia que vocês têm utilizado, neste caso vocês, para superar esse desafio da lata? Porque se mantém durante 4 anos é porque têm superado. O desafio sempre foi, o objetivo do desafio meu e da Ana foi fazermos o que gostamos com as pessoas que gostamos. Felizmente ambas temos negócios próprios, a Ana tem uma agência de comunicação e marketing em vinho e eu tenho a minha escola de vinho e portanto, como somos empresárias, de certa forma vamos conseguindo gerir as pessoas com quem trabalhamos e aquilo que fazemos. Mas o desafio era precisamente isso, era fazermos vinho com quem gostamos, da maneira que nós gostamos, ao estilo que nós gostamos e trabalharmos com quem vendesse o nosso vinho da forma que nós gostamos. E, portanto, isso obviamente torna tudo muito mais fácil. Portanto, é algo que eu tenho muito querido na minha vida, de me rodear de pessoas, de coisas, tudo aquilo que tu trazes para ti, a realidade que tu trazes para ti, aquilo que tu comes, aquilo que tu bebes, aquilo que tu vês, aquilo que tu lês, as pessoas que tens à tua volta, tudo isso contribui para aquilo que tu és e para a tua realidade. E, portanto, os desafios têm sido ultrapassados com o que é o slogan do desafio, que é o fruto da amizade. Da nossa amizade, nós as duas, Uau. e da nossa amizade com as outras pessoas que fazem parte disto. E, portanto, não sentimos nenhum peso. Queremos, obviamente, que isto dê dinheiro, não é? Não queremos que isto seja só gastarmos dinheiro. Tem sido um break-even ao longo destes anos. Mas a verdade é que o desafio tem sido sempre superado porque nós as duas, além de sermos amigas, somos muito boas a trabalhar juntas, o que acho que não é comum, mas que é extremamente fácil connosco, porque temos as duas muito um espírito de, ok, está um problema, então, ok, já choramingámos sobre o problema, ou não é preciso choramingar, então vamos arranjar uma solução. E às vezes uma tem uma opinião muito vincada sobre uma coisa e outra mais ou menos, e portanto cedemos. São estas duas vertentes, há sempre uma a ceder, se não concordamos, porque nós temos gostos muito diferentes e às vezes ideias muito diferentes, apesar de no vinho, efetivamente, se calhar é a área onde nós somos muito mais parecidas. Gostamos dos mesmos vinhos, das mesmas pessoas, temos a mesma visão do que deve ser o vinho, num sentido de comunidade e não de hierarquias, de quem sabe e quem não sabe, etc.
E, portanto, nessa visão somos a nossa estrutura, os nossos limites estão muito bem definidos. Portanto, as duas juntas têm sido, com todas as amizades que sustentam têm sustentado este negócio, que são várias, tem sido possível ultrapassar todos os desafios. Lá até só um, não é? Temos tido muito mais do Sim, que, sim, sim, do que sim, isso. claro, óbvio. Até porque estamos a falar de uma área que quer queiramos, quer não, tudo o que são áreas maduras, alguém novo a entrar e principalmente alguém que, ok, tipo, pá, vocês são mesmo um desafio brutal. Primeiro, duas mulheres, depois, acredito eu, né? Estou aqui a supor, diz-me tu se bate ao lado ou Ser se. mulher é um obstáculo, ok? Podemos falar sobre isso. Não é? Tipo, é estupidamente. Atenção, e deixa-me ter este pré-frame que é estupidamente para. Acredito que no mundo dos vinhos possa acontecer também. Não é no mundo dos vinhos, é na vida em geral, que pode ou não ser um obstáculo, depende da forma como tu encaras o obstáculo. Exato, exato, exato. Depois, o facto de ser mais ou menos recente ou mais ou menos experiente dentro do coisa, porque acredito que possam vir aquele pessoal mais tipo sabões, né, da vida, tipo eu é que sei, né, porque estamos a falar, estou aqui eu a cogitar, diz-me tu se isso acontece. Porque vinhos, enologia, é pá, uma área já em que tens marcas com centenárias, né? Tipo que Claro. já com nível e com uma cota parte do mercado tipo ridícula e quando a pessoa quando assim é tipo quase que ditam as regras do mercado, né? Não sei, tipo, Há aqui duas coisas. Primeiro, nós temos feito 2.000 litros, que é uma coisa ultra residual, portanto é, é nicho total. é uma amostra Depois, para esses gajos, tipo, não, quer dizer, não é uma questão de ser amostra, são garrafas que tens, ou latas que tens que vender na mesma. Mas na verdade nós não somos não, totalmente uma amostra, novas. imagina, comparado com o volume que outras marcas Claro. possam ter, tipo, Mas yeah, há muitos pequenos produtores em Portugal. Há grandes, mas também há muitos produtores muito pequenos. ok. Mas acima de tudo, eu e a Ana juntas temos quase 40 anos do setor, portanto somos novas no sentido de termos uma marca de vinho. Mas a Ana trabalha em marketing e comunicação. Eu também estou no setor há 18 anos. Portanto, nós as duas juntas, sem falsas modestas, provavelmente conseguiríamos chegar a qualquer pessoa do país, pelo menos, e a algumas pessoas do mundo, especialmente a Ana que trabalha com o mercado inglês. Portanto, é uma questão de ir cavando, não é? De usando as relações que temos. Portanto, não foi absolutamente do zero nesse sentido, percebes? Yeah. De qualquer forma, por exemplo, o nosso importador dos Estados Unidos contactou-nos pelo Instagram, viu as latas, não provou o vinho e comprou assim. Portanto, e ainda hoje é o nosso principal mercado. E alguém com quem temos uma relação muito próxima de amizade e de confiança. Portanto, há coisas que acontecem por sorte, há coisas que acontecem porque realmente sabes onde chegar, onde ir, onde mostrar, mas é sempre um trabalho E sabes o que estás a fazer, não é? diz Sabes o que estás a fazer? que estou a fazer, como que estamos a fazer, Sabes, e exatamente. sabes o que estás a fazer com um propósito, um propósito muito específico. Sabes, mas tu nunca sabes como é que os outros vão reagir a uma coisa que tu fazes, não é? Portanto, tu Claro, nunca sabes, pode não ser o momento certo para integrar um novo produtor, pode não ser o mercado certo, pode não ser o preço certo, pode não ser. Portanto, há imensas coisas. Portanto, o truque é, eu acho, faz as coisas ao teu jeito, faz as coisas que tu achas que deves fazer, porque vais chamar a pessoa certa, ou o distribuidor certo, ou o amigo certo, ou o que seja. Portanto, estás a tentar ser uma coisa que não és, ou a vender algo que não é o que lá está mesmo, portanto, yeah. vais atrair a pessoa errada, não é? E o momento errado. Pô, brutal. Brutal, e vou arranjar, vou pegar nessa ponte que é muito fixe, para falar de um outro ponto, Sara, que é, tu disseste, e pá, brilhante, que o segredo para superar os desafios é a ligação de amizade. Epá, e uma coisa muito interessante em ti, vou falar de outra coisa que não tem a ver vinhos, e depois já volto aos vinhos, já voltamos aos vinhos, invariavelmente. Podemos entrar e sair dos vinhos quantas vezes quiseres, Exato, não exato, é temos. isto. Ainda Eu bem sei que. falar de outras coisas sem ser vinho. Yeah. Eu sei que sabes falar de outras coisas. Epá, e uma coisa que é brutal em ti, em que tu permitiste-me viver uma experiência muito fixe com o teu grupo de amigos.
Pois foi. Ah, e, e isso é extraordinário. E por isso, estás a ver, percebeste agora a cena da ponte, né? Vou pegar nessa ponte que tinhas um grupo chamado Chamois. Não sei se ainda tens? Não. Ah, Não, mas já falámos em revitalizar. Já falámos em pá, revitalizar. isso seria uma Tinha, ideia tipo fantástica. na verdade, eu acho que tens de pensar nisso um bocadinho ao contrário. Tu é que nos deste o privilégio da tua presença. Eram as tertúlias que eu fazia em casa, uma vez por mês, aos domingos, normalmente, que se chamava Chez Moi, e todas as tertúlias tinham uma temática, e uma dessas vezes a temática foi uma aula de body combat que tu foste dar no terraço da minha casa. Yeah. E depois falámos um bocadinho, não é? Portanto, as tertúlias eram muito variadas, tanto podiam ser de desporto, como podiam ser dicas para a vida, como podia ser uma sessão da Mala Vermelha, como podia ser uma sessão da Mary Kay, como podia ser falar de covers e plágios de música ou de orquestras sinfónicas, portanto, eram temas muito variados e, portanto, realmente foi um dia muito bonito. Eu sei que foste dar uma aula de body combat à minha casa. Portanto, Pá, obrigada por yeah, essa yeah, lembrança. yeah, é que foi pá, sabes que pá, a primeira coisa, tu já tinhas o pastor alemão, não era? Ah, Era um pastor alemão. o Jerónimo ainda está aqui Pô, connosco. epá, e eu lembro-me que estava a dar a aula, tipo, depois ele, tipo, ali, tinha com o teu casito, e eu estava a curtir, depois com o pessoal todo. Uma coisa interessante é, tipo, o vosso grupo de amigos andava lá no ginásio, portanto, havia pouca gente que eu não conhecia, né? O teu grupo de amigos. Epá, só que a parte fixe foi a parte de tertúlia, tipo, que é mesmo história, e isso eu achei mesmo brilhante, achei, tipo, pá, isto, em termos de liga, hoje diria assim, na altura não diz assim com toda a certeza, mas em termos de conexão, em termos de ligação humana, em termos de criação de elo, epá, que coisa maravilhosa, estás a ver? Tipo, eu digo-te gratidão por isso, e sou tirado por isso, porque foi, pá, senti-me mesmo muito bem, tipo, foi uma coisa mesmo brilhante e muito, muito, muito boa. Epá, isso é extraordinário. Portanto, olha, se vocês vão revitalizar isso, acho que é. Vamos, agora que o filho já está mais crescido, que toda a gente já tem os filhos mais crescidos e que eles já podem vir e entreterem-se uns aos outros. Pois é, agora. Ainda por cima, como a minha escola se chama The Wine House, casa, portanto a ideia é sempre à volta de casa e de nos sentirmos bem em casa. E era essa a ideia quando viesse, era que tu te sentisses, obviamente, em casa, portanto ainda Ah, bem que sentiste isso. propósito. Isso é uma coisa que, e há pouco tu dizias isso, que eu acho que nos faltam momentos de conexão entre as pessoas, no sentido em que eu digo qualquer coisa, sei lá, dói-me aqui ou assusto-me, haver alguém que se liga imediatamente à tua reação, ou seja, que Uhum. se liga assim, o que é que foi? Tu dizes, o que é que foi? Imagina que eu faço, e tu não dizes nada. Yeah, yeah. Perdeu-se uma hipótese de Sim. conexão, não é? E portanto, nós só precisamos de oportunidades para que isso aconteça, porque eu acho que é muito fácil, sendo humanos, é muito fácil essas conexões acontecerem. Epá, e sabes que para que essas conexões aconteçam, é preciso haver esses momentos de conexão prévios. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Para termos uma relação ao nível de tu teres uma reação qualquer e eu reagir contigo, significa que a nossa relação já está num nível de entrosamento porreiro. Estás a Mas eu ver? não acho que E é, precise de e é haver tempo giro. para isso, sabes? Hum. Acontece-me com pessoas assim à primeira ou à segunda também. É. E por outro lado também acontece de afastamento, não é? De Sim, alguém com quem tu não. Porque eu acho que às vezes as pessoas confundem a tua maneira de ser, a tua personalidade, com a tua atitude. Porque a minha personalidade tem a ver comigo, é a minha sim. responsabilidade. Mas a minha atitude tem a ver contigo. Portanto, a forma como tu também és comigo, como interages comigo, vais ter uma Sara diferente se fores uma pessoa de uma maneira e se fores uma pessoa de outra. Portanto, isto tem que ser É. bilateral, não é uma cena unilateral. Obviamente, se alguém é agressivo para comigo, eu não vou ser boazinha Uhum. e só sorriso, não é? Portanto, eu vou reagir accordingly, não é? Não Claro. vou, não vou. E portanto, eu acho que as pessoas às vezes confundem a personalidade com a atitude. E isso é uma distinção importante porque há coisas que estão fora do teu controle, não é? A forma como as pessoas te tratam. Ainda há dias tive alguém que me disse qualquer coisa. um, Como é que foi? Disse: não podes ser assim. Eu disse: Não. eu posso ser como bem me apetecer. Yeah. Não
se eu estivesse, se eu estivesse a ser mal educado, é uma coisa, não é? Agora, se tu estivesse simplesmente a exprimir uma opinião, não deixes de estar a dizer a outra pessoa, não, isso não podes ser assim. Não, eu posso, é uma opinião que eu estou a dar e que estou a fundamentar. Portanto, tu podes ser aquilo que quiseres com toda a cordialidade e cuidado com o outro nas relações, portanto, na forma como comunicas. Sim. É muito interessante isso que tu acabaste de dizer agora. Ahm, que é. Pá, e hoje, por acaso, ainda há pouco estava a fazer um podcast e falámos um bocado também sobre isso. Não muito profundo, mas abordámos isso. Que é, pá, hoje é muito fácil. Tu disseste aí, tipo, dar uma opinião. É muito fácil de confundir um julgamento com uma opinião, não é? Não sei se sentes isso. Não sei, quer dizer, eu acho que tens direito a dizeres aquilo que entenderes com respeito. E, portanto, é Sim. possível estar a discutir assuntos supostamente difíceis como política, futebol, Sim. religião, se tu achares que a discussão não é para convencer ou afastar outra pessoa porque ela não tem a mesma opinião que tu. Yeah. Portanto, se tu aceitares assim, ok, tu és de um clube, eu sou do outro, esta discussão não vai ser para tu mudares de clube. Esta Uhum. discussão, queres discutir um lance de um jogo, queres discutir. Ok, então vamos discutir isso, se é ou se não é. Se bem que eu acho absolutamente. Esmiuçar de certos assuntos demasiado cansativos. Mas há assuntos que, como por exemplo, assuntos de religião, assuntos de política, o que é que seja, que estão na nossa vida, no nosso dia a dia, que se tu souberes discutir sem essa perspectiva de mudar o outro e aceitares que seja diferente, podes até absorver coisas que não tinhas pensado. E não faz mal se te fizer mudar a ideia em alguma coisa, né? Qual é o problema de tu mudares de ideias? Ora, Ou esta, qual é o problema de teres alguém te essa, introduziu algo novo que te fez essa é pensar de uma forma esse é um diferente? excelente ponto, não é? Que, qual é que, por vezes, o que é que eu sinto? Pá, eu adoro pessoas e adoro tipo esta parte, tipo, bora lá perceber, de perceber e sentir e whatever. E muitas vezes esse é o desafio, que é nós confundimos muito discussão e discutir uma ideia, tipo, discutir construtivamente uma ideia, tipo, como estás a dizer, tipo, ok, eu posso discutir contigo uma ideia, tipo, tu és de um determinado partido ou de um determinado clube, eu sou do outro, e quando nós conseguimos ter uma discussão construtiva em que eu te estou a dizer a minha perspectiva, ou porque é que eu vejo assim a realidade, e tu estás-me a dizer exatamente o mesmo, porque é que tu vês assim a realidade. O que eu considero é que por vezes, bem, não éramos para falar digo, whatever. O que eu considero é que por vezes, e o que eu vou vendo, é que às vezes, quando nós ficamos muito fechados no ego e na falta de confiança, com- isso suscita aquele medo de, pá, se eu mudar de opinião, como é que será? Pá, se mudares de opinião, está tudo Eu certo. acho É que é tudo, normal que tu precises de não é? sentimentos de pertença, não é? Tu precisas de sentir que pertences a um grupo, Perfeitamente. mas tu, como ser humano, encaixas-te em Uhum. tantos grupos que não precisam de ser grupos em oposição a, como eu te dizia há pouco, tu não É. tens de escolher entre gostar de branco e tinto, ou não tens de escolher entre gostar da mamãe e do papá, não é? Podes gostar de todos ou podes não gostar de nenhum, não é? Portanto, eu sou mulher, eu tenho cabelo comprido, eu sou baixinha, quer dizer, eu posso me encaixar em imensos grupos de muitas coisas. Sou uma pessoa que gosta de vinho, sou uma pessoa que gosta de comer, sou uma pessoa que gosta de expor, portanto, há imensos grupos onde tu te podes inserir. E, portanto, não temos que criar esses grupos em oposição às outras pessoas, não é? Ok, tu não gostas de desporto, não faz mal, eu não te vou odiar porque tu não gostas de É. desporto. Mas eu vou fazer desporto, não é? Eu gosto de fazer Porque desporto. tu gostas. Eu gosto de fazer desporto, não é? Eu sei que há pessoas que não gostam, tenho amigas que não gostam de fazer desporto. E não deixam de ser minhas amigas que não gostarem de fazer desporto. Agora, Yeah. vou convencê-las a. Não, quer dizer, não tenho pretensão nenhuma de convencer ninguém a beber vinho, a fazer desporto, o que é que seja, percebes? Portanto, eu acho que a aceitação da diferença é muito difícil hoje em dia. Uhum. Muitas vezes, opinião pessoal, obviamente, muitas vezes porque é baseada em coisas que nem sequer são verdade. Portanto, como não lemos, como não procuramos o que é, a internet está cheia de informação, mas informação não é verdade e informação não é conhecimento, não Yeah. é? E, portanto, baseares uma ideia política ou o que quer que seja numa coisa que não é verdadeira, que não aconteceu,
obviamente Ia vais ser, ia agarrar a ser essa muito, ideia. ia ser muito mauzinho. Tipo, imagina, pá, baseares, fundamentaste em CMTV, pá, Era a ideia de como é que tu constróis as tuas realidades. Se tu só vires um canal noticioso, ou o mesmo canal noticioso, e não procurares outras fontes de informação, e baralhares e voltares a dar, e te questionares, porque falta um espírito não crítico. As vai escolas não estar. têm isso, no dia a dia não se treina isso, o espírito crítico. Ou treinas para, ok, alguém está a dizer uma coisa, então tu repetes o que te estão a dizer. Não, tu tens de ter espírito crítico. Alguém criou uma regra, eu digo isto ao meu filho. Isto é a forma como eu transmito ao meu filho. Porque eu quero que ele tenha isso em casa e que ele tenha fora, que é, as regras são importantes, Manuel. As regras existem porque nós precisamos delas para viver em sociedade. Mas as regras também são importantes para ser quebradas e questionadas se necessário. Ou seja, se a mamãe diz que há uma coisa que deve ser feita dessa maneira, e eu digo-lhe sempre, dá-me uma boa razão para eu mudar de ideias. Se ele tiver uma razão que realmente faz sentido, eu mudo de ideias. Porque eu quero que ele possa usar essa ferramenta fora de casa, como o professor lhe diz, é desta maneira. E ele nem concorda, mas não vai dizer que está habituado a. Não, tem que fazer o que um adulto nos está a dizer. Não. Com cordialidade, com Isso é, educação. Tu podes imagina, dizer que as coisas isso podem é ser de bem outra fixe, maneira. isso é brutal, isso é brutal. O teu filho está com que idade agora? Certo. 7 anos, uau. E às vezes Mas, digo, dá-me uma boa ideia. Ele, eu não tenho boas ideias agora não tenho boas ideias. Então, Manuel, enquanto tens boas ideias, eu não vejo outra razão para mudar de ideias. Mas se tu me des uma boa razão, eu vou mudar de ideias. Eu não tenho problemas em mudar uma regra que eu achei que era importante para ele, ou para nós, ou para yeah, a casa, percebes? por acaso dizes, já aconteceu, tipo, já aconteceu, imagina, o teu filho chegou ao pé de ti, tipo, olha, esta é uma melhor ideia. Já, Em ele quê? já me conseguiu mudar de ideias. Por exemplo, agora é o fascínio do futebol, não é? Ele queria ir para o futebol. E eu adoro futebol, eu adoro desporto no geral, mas tendo em conta o peso cultural que este desporto tem no nosso país, era o último que eu gostaria que ele tivesse. Eu disse, ok, Manuel, então dá-me uma boa razão para eu te deixar ir ao futebol 3 vezes por semana, incluindo à noite. E ele respondeu-me, porque quer ser melhor. Eu, está vendido, Manuel. Drop the mic. Yeah, então, yeah. Não, ia ser. Funciona! Está no Epá, futebol 3 vezes por e a, semana. e a questão, uau! Epá, é que é mesmo isso, estás a ver? É mesmo. Porque é outra coisa que eu também incentivo nele. Quer dizer, quando ele às vezes chega a casa assim, mamãe, eu sou o terceiro melhor a fazer não sei o quê. Mas que ranking é esse? Quem é que... Fui eu. Sou o quarto melhor a dar chutes não sei o quê. Portanto, eles têm rankings, Mas isso, Manuel. É a única coisa que criados por interessa. ele. Por ele, é um Na ranking dele. perspectiva Eu dele, sou o aquele é o segundo mais melhor, depois é rápido aquele, da depois aquele, depois turma, vem eu. o segundo mais Adoro. rápido da turma e o quinto mais rápido da escola. É assim uma coisa, uns rankings que ele queria. E eu digo, não, a única pessoa com quem tens que testar é contigo de ontem. Tu Manuel, de ontem, o de hoje é melhor que o de ontem, então está tudo bem. Enquanto tu achar que tu estás a ser melhor do que ontem, estás a esforçar para ser melhor. Agora, os outros não estejas a pensar nisso, não enlouqueces, não vale a pena. Portanto, estas duas Eu adoro. vertentes Pá, são. duas coisas que eu acho extraordinárias. Primeiro, a tua perspectiva na educação, na parentalidade. Do género, ok, bora lá, estou-te a preparar para isto, que é para. Que é aquilo que eu acredito, ainda não sou pai, ainda, mas é aquilo que eu acredito que é o objetivo da parentalidade, ou seja, munir um outro ser da sua autonomia. Epá, e é um bocado isso, tipo, é o que estás a dizer. E segundo, é o facto de conversares com ele, tipo, pá, tu és uma pessoa, eu estou a conversar contigo de igual para igual, tipo, bora lá. Imagina, tu sempre conversaste com ele assim, tipo, ele com 3 anitos e tu dá uma boa razão para eu mudar Não, porque aí de. ele não tinha vocabulário para isso ainda. Aí ele ainda, ou já às vezes se sente aflito porque não tem ideias, ou não consigo decidir, ou não sei o quê. Pronto, queres que eu te ajude? Tá bom. Não, com 3 anos ele não tinha vocabulário para isto. Mas eu, na verdade, sempre lhe dei. Eu acredito que deve haver muita liberdade. Os miúdos são cientistas e estão constantemente a fazer. A maior parte das coisas que tu ouves um pai Experiência. ou um adulto a dizer não, são eles a fazer uma experiência científica. O que acontece se eu deixar cair isto aqui? Ops, desculpa. Acontece. O que acontece o que acontece se eu tiver o telefone a carregar e ele não se estiver a segurar, não é? Portanto, essas coisas que acontecem. Acontece Isto é isto. uma experiência científica. E a maior parte das experiências científicas, eu deixo. Sujar isto com farinha, virar não sei o quê, tudo. As únicas coisas que não são permitidas são a falta de respeito, não é? Se Uau. combinarmos que era desta maneira, vai ser assim desta maneira. Se agora é a hora de ir tomar banho, agora é a hora de ir tomar banho. Não vamos estar a engonhar a não sei o quê.
mas cumpro. Eu acho muito importante tu com crianças, nós normalmente desprezamos, são crianças, nem se vão lembrar que nós combinámos isto. Ai, vão. Ai, vão. Portanto, se tu disses, cumpre. Porque depois o contrário vai acontecer. Porque depois também pedes e ele também cumpre. E portanto, tenho muito orgulho em construir esta relação nesta base, porque eu acho que, mesmo numa fase em que ele, obviamente, vai dar muito mais ouvidos ao exterior e aos amigos e aos pais dos amigos, etc., há uma base de ligação que está feita agora e que é estrutural. E portanto, é um momento difícil, que se calhar aos 1, 2, 3 anos, tens de descobrir: espera lá, tu não vais estar na vida do teu filho a todo momento para defender. Se vier algum par nos alguma coisa, não vai estar lá para defender. Portanto, a única maneira é dar-lhe aquelas que tu achas que são as ferramentas para ele, nesse momento, saber defender. E, portanto, eu, na idade dele, não tinha a capacidade de argumentação, de defesa que ele tem hoje em dia. Portanto, acho que pode estar a preparar-se para conseguir resolver as coisas sozinho, no momento em que a mãe não estiver lá, claro, ou Tão o bom, pai, pá. obviamente. Tão bom. Uau. Vou voltar ao tema vinho. Força. Para esmiuçar o quê? Para esmiuçar a tua escola, da Winehouse. O que é que te levou a criar uma escola de vinho? Eu trabalhei então 9 anos com o Luís Pato, depois estive 2 anos no outro produtor no Douro, os lavradores de feitoria, e depois, entretanto, engravidei e fiquei em casa, estava preparada para voltar ao trabalho ao fim de já não sei quantos meses, 5 meses, e quando cheguei para aí aos 3 meses, disse: não, nem pensar, que eu vou deixar o meu filho agora com 5 meses, não consigo, não quero, felizmente não preciso, e portanto fiquei em casa mais tempo. O Manuel, entretanto, foi para a escola, porque o meu marido conseguiu-me convencê-lo a metê-lo na escola para aí aos 10 meses, mas eu continuei em casa, portanto, muito presente no dia a dia dele, sempre muito presente no dia a dia da casa e da família e tudo. E depois começou a surgir ao fim de 2 anos a ideia, não é? De como é que eu vou voltar, o que é que eu quero fazer mesmo. Se eu puder escolher, se eu puder começar a fazer mesmo aquilo que eu quero, o que é que eu quero fazer? E eu sempre gostei desta coisa de estudar sobre vinho e depois poder mandar bitites com outras pessoas, não é? Que gostem da mesma maneira ou de maneiras semelhantes sobre vinho. Portanto, a escola de vinho surgiu, na verdade, eu digo isto muitas vezes, como um projeto altamente egoísta, não é? Eu quero uma desculpa para poder estudar e ainda ganhar dinheiro com isso, não é? Portanto, há um trabalho preparatório muito grande, que é o trabalho sozinha, não é? Eu a preparar as coisas, a pensar as coisas, e depois um momento, como é que se diz? A cereja no topo do bolo, a explosão, agora falta uma palavra, que é partilhar isto nas aulas com os alunos, não é? E, portanto, essa ideia surgiu precisamente como de uma forma bastante egoísta, mas que se tornou bastante comunitária, digamos assim. Quer dizer, já há uma série de pessoas à volta da escola, no que diz respeito aos cursos, às visitas de estudo, ao clube de vinho, a tudo aquilo que a escola faz e que de uma forma ou de outra vão acompanhando todas as atividades que eu vou inventando para proveito próprio também, mas onde quero incluir estas pessoas todas que se tornaram pessoas da casa, não é? Daí o nome da Que Winehouse. cena, pá, que fixe. Pá, lá está, mais uma vez, deste-me a oportunidade de estar contigo num dos aniversários da Winehouse, acho que foi o segundo, não foi? Segundo, sim, 21 talvez. Yeah, para aí. Foi, Fizeste foi, nos Wine Games, não foi, foi? foi 21, foi 21 porque eu lembro-me do 2 do Do bolo bolo. em forma de coisa. E, epá, olha, fiquei a saber que vinho verde é por ser de uma região e não, Não da não cor é a cor do de um vinho. vinho. Isso é o maior mito neste país, é de se Yeah, achar que vinhos verdes é uma cor de um vinho, e não é. Vinhos verdes é uma região demarcada que corresponde administrativamente à região do Minho, não é? yeah. Vinhos verdes é uma região como é o Douro, como é o Bairrada, etc. Isso é efetivamente um dos maiores. Para ser português temos que destruir esse mito. Não se pode Mas, ser português e achar que é e uma cor. foi o que tu disseste, é a mesma coisa que tu disseste, ou que alguém disse lá, é a mesma coisa que o champanhe, tudo o resto é Fazia parte espumante, porque da pergunta que vinha a seguir. é Champanhe isso. também só se faz na região de Champanhe, não se pode fazer em mais lado nenhum. O que se faz é espumante, é o que se faz em Portugal e em É todo pá, lado.
E é que é mesmo muito fixe. Por acaso, olha, sempre, é daquelas coisas que sempre que alguém me fala em vinhos, eu digo assim: epá, sabes como é que tu podes aprender bué de vinhos? Olha aqui este perfil, olha aqui, olha, olha. Epá, Obrigada. é verdade. Epá, porque é daquelas coisas naturais, estás a ver? Tipo, quando tu te identificas e quando tu te sentes bem, e tu fizeste-me sentir bem, muito bem no Wine Games, né? Até porque foi a nossa amizade ali e foi muito bom estar contigo novamente depois de um porradão de anos sem contacto. Mas, epá, foi extraordinário. E foi mesmo, pá, dá-me gozo, porque eu não sou nenhum expert em vinho, sou apreciador de vinho, mas aquele apreciador amador. Epá, constatar, e tu explicaste todas as coisinhas, pá, eu achei mesmo, pá, isto é mesmo brutal. E uma coisa que é extraordinária foi aquilo que tu disseste há pouco também, que é quando tu trabalhas naquilo que tu gostas, quando tu deixas de trabalhar, é um bocado desafiante. Não sei se tu sentes esse desafio, porque é um bocado desafiante. Onde é que está ali a linha do parar? Ahm, porque, pá, é um bocado isso. Nota-se, e depois dá para perceber também esse mesmo gosto, essa mesma paixão. E contigo isso Os alegra. wine games são uma parte muito importante daquilo que é a escola, não é? Foi um curso que eu criei e que hoje serve como team buildings para empresas, mas eu já fiz aquilo para 6 pessoas, já fiz para 80. E portanto funciona bem para quem sabe, para quem não sabe, portanto é um formato muito adaptável. Mas o que acontece, eu não sei se acontece muito isto, mas antes de eu abrir a escola em 2020, no verão anterior, eu li um livro que se chama Why You Like the Wines You Like, ou seja, porque é que gostas dos vinhos que gostas, de um senhor americano. E aquilo que eu tinha na minha cabeça, a visão que eu tinha de vinho, mas que não tinha conseguido ainda exteriorizar, estava ali. E assim, é isto? Como é que eu ainda não tinha arranjado palavras para isto? E construí os Wine Games baseada naquele momento de Melhor epifania. epifania. Sim, o importante é tu primeiro perceberes porque é que os teus gostos são da maneira que são, porque é que gostas destes e não gostas daqueles. Há razões fisiológicas e psicológicas para isso acontecer. E é uma forma de devolveres o poder à pessoa, dizer, não, a primeira pessoa que sabe o que é que tu gostas és tu. Obviamente que existem um especialista que te pode dizer que há uma série de vinhos que tu não provaste, mas se tu souberes, gosto de brancos, ou não gosto de brancos, ou gosto desta região, ou gosto deste produtor, obviamente que há toda uma componente de experiência e de desafio, não é? Eu vou-te dar coisas que tu achas que não gostas e que podes ou não vir a gostar, não é? Eu não sei se tu vais gostar, é um teste, é uma Yeah. experiência. Porque nos vinhos as pessoas sentem-se assoberbadas com a quantidade de possibilidades que existem e, portanto, é bom teres alguém que te aconselha sempre. Mas isso não quer dizer que tu não sejas a pessoa que sabe dizer se gosta ou não, não é para eu te dizer que este é o melhor vinho do mundo que tu vais gostar desse vinho, porque isso nem sequer existe o que é o melhor vinho do mundo, não é? Eu posso dizer uma série de vinhos que eu gosto muito, que beberia todos os dias, mas a toda a hora e mesmo ao fim de 18 anos, há vinhos que me continuam a surpreender, vinhos que eu diria assim, não vou gostar disto, e depois gosto, ou vinhos que eu acho que vou gostar e depois não surpreendem tanto, e depois há vinhos, os vinhos podem ser diferentes todos os anos, não é? Há anos, Pois. ou há anos ou num contexto que tu ficas mais emocionado, ou porque estás num local em que isso te marca. Portanto, eu criei também uma sessão que só fiz 2 vezes, que são os vinhos que mudaram a minha vida. E voltei a uns caderninhos que eu tinha, onde escrevia todos os vinhos que eu tinha provado. Temos público agora, podemos fechar a porta. Um, e às vezes eu não tinha nada para dizer sobre o vinho, senão onde é que eu tinha bebido, com quem é que eu estava quando bebi, não tinha vocabulário necessário, não tive sempre um vocabulário para dizer o que é que eu quero que fosse. Mas foi giro voltar a emoções que esses vinhos me tinham transmitido e que às vezes as pessoas, principalmente quando trabalham mais no setor, esquecem-se dessa componente emocional. Tu não podes pensar num vinho só de uma forma técnica. E eu que passei os últimos 2 anos a estudar, a fazer um curso em Londres, um curso intenso, eu só dizia a mim mesma, se isto é para te tirar o gosto do vinho e que só vais olhar para isto de forma técnica, não vale a pena. E, portanto, digo sempre aos alunos que vamos aprender uma forma de olhar para isto com um vocabulário comum, não é? Se eu disser uma palavra, tu vais entender, porque é uma palavra universal, não é dizer, por exemplo, isto cheira ao sabonete de casa da minha avó, não é? Isso não diz nada, porque o que é um sabonete pode ter Sara Matos a maior. Maria, tu é que és a maior. O que é que eu estava a dizer? Ajuda-me. Estavas a falar
Da perspectiva, ou seja, ou falares de algo que é muito específico, sabonete da minha avó, ou Exatamente. algo mais abrangente. Portanto, arranjares um vocabulário comum, ao mesmo tempo, estás a falar de uma forma mais ou menos técnica, mas no final perceberes qual foi a emoção que isto te trouxe. Foi motivo para ti ou não? E aí sim já vais buscar isso específico. Isso trouxe-me Isso nostalgia. toda a gente Nostalgia porque me fez tem. lembrar da minha avó. Exatamente, é algo Yeah. emocional, portanto, é algo com que tu te ligas. Portanto, eu acho que não podemos perder esta componente emocional, ela é altamente Ah. individual, Uhum. e isto, por isso é que o vinho pode ser universal, porque qualquer pessoa, saiba ou não sobre vinho, pode transmitir a emoção, se sentiu com uma comida, com uma pessoa, com um Uhum. momento. Claro que sim. Portanto, eu ainda hoje choro a provar alguns vinhos. Ainda hoje espero, até para todo sempre, que isso me aconteça. Às vezes em aulas, emociona, às vezes como produtores, e portanto, isto é o essencial do vinho no final de contas, percebes? Portanto, por mais que tu estudes, se perdes isto, não tem interesse. Eu acho que não tem interesse. Perdes a alma, né? Pá, que cena. Tinhas de ter. Ah, já sei. Estava-te a ouvir e de repente perdi-me. Já sei. Pá, imagina, uma tolice. Que pode não ser tolice, não faço ideia. O que é que tu acharias da frase diz-me o que bebes e eu dir-te-ei quem és? Acho altamente perigoso. Acho altamente perigoso. Porque é impossível um vinho definir-te. Obviamente que eu posso dar o exemplo que eu tenho. Eu tenho um clube de vinho na escola em que eu escolho os vinhos de acordo com os gostos das pessoas. E aí, obviamente, há uma componente de, ok, vou dar o que tu gostas, mas também há alguma componente de desafio, não é? De dar aquilo que tu achas que não, ou que não experimentaste, ou que experimentaste de outra maneira e que te vou dar outra forma de experimentar. E às vezes surpreende-se, porque as pessoas podem gostar de um estilo mais elegante e de um estilo mais pesado, que são supostamente coisas opostas, ou uma miúda que eu lembro que começou que só bebia brancos e a meio do processo disse-me, olha, quero começar a experimentar tintos. Portanto, é muito perigoso dizer que uma pessoa é só uma coisa, ou só um vinho é que representa uma pessoa. É uma coisa que tentar definir uma pessoa só com um adjetivo. Isso é impossível. Uma pessoa é muito mais coisa, muito mais complexo. Portanto, eu acho redutora, se calhar perigoso é muito duro. É redutor dizer isso. Agora, claro que eu gosto de me rodear de pessoas que gostam quando tu abres uma boa garrafa, que as pessoas que estão ali vão Entusiasmadas da com mesma isso. maneira que eu, não é? Obviamente, isso é normal que aconteça. Portanto, há garrafas que eu não levo para determinados contextos. Eu lembro, por exemplo, eu agora ofereci uma garrafa ao meu pai que fez 70 anos, da idade dele, e ele não estava a perceber a dimensão daquele vinho. Um vinho com 70 anos, um Madeira de 1954, que obviamente era absolutamente maravilhoso, épico, e que ele estava assim meio bananado, ele entendia bem, mas é um vinho com 70 anos, mas qual é que é o valor disto? Mas percebes? Portanto, É. às vezes pode não ser o teu melhor público a forma como tu, Sim. o sítio e a garrafa que tu abres. Nós vemos a garrafa no dia, foi ótimo. Portanto, um Imaginar a vinho de minha mãe, 1900, juro. Estou a um vinho de imaginar a minha 1900. mãe que O meu gosta pai bué foi daqueles. logo à internet ver quanto é que isto custa. Quanto é que isto custa? Não, não. Juro que eu estou a pensar na Dona Celestina. Tipo, mãe, está aqui uma garrafa com 75 anos. Tipo, 74 anos, tomem. Opa, muito provavelmente o que ela faria era. Oh, abre, abre! E depois meter no copo e ela ia bebê-lo a penalti. Opa, mas pelo menos estava a apreciar, Yeah, então isso é que é o yeah, tipo, importante. e depois no final dizia aquilo que ela diz de qualquer vinho. Eu acho que nunca vi a minha mãe dizer que um vinho é mau, estás a ver? Ela tipo. Também é Ela fácil tipo. satisfazer, isso é Yeah, ótimo. yeah, ela mete o copo na mesa de género. Esta é uma boa pinga. E diz Fácil de esta cena. satisfazer, Esta é fácil de uma boa satisfazer. pinga. Mas eu, por exemplo, há pouco dizia-te que as minhas amigas gozam comigo porque eu bebo pouco, porque efetivamente há contextos É, onde não há vinhos que eu gosto ou que eu sei que vou gostar e, portanto, nesses contextos prefiro não os beber e aí vou beber outra coisa, não vou beber vinho. consegues precisar aqui um momento em que dentro de. Pá, estás a ver aquele momento do. Imagina, já viste o filme Ratatouille? Sim. Estás a ver aquele
momento em que o avaliador, tipo, mete o ratatouille na boca. Pá, há um momento em que ele mete o ratatouille na boca e automaticamente tem uma... Tipo, Sim, isto uma é... epifania. Yeah, do género, aquele orgasmo das papilas gustativas, do género, tipo, mas uma coisa tipo, pá, transcendi-me agora com este Sim, prato. Já tiveste tenho isso? vários, e recentemente. Tive a dar uma aula com um vinho italiano, um Barolo, que me senti mesmo a arrepiar-me e já tinha bebido o vinho, que isto é que é interessante, que é algo repetido e que te provoca emoção na mesma. Portanto, lembro-me numa aula me ter dado com esse vinho, lembro-me de provar um tinto de um produtor com quem nós estamos a fazer agora o Defio, que está a fazer agora um vinho branco, e eu e a Ana olhámos uma para a outra e começámos a chorar as duas ao mesmo tempo. E um vinho também de outro amigo produtor com quem nós fazemos o nosso vinho branco, um vinho que ele tinha numa ânfora, que eu provei 3 vezes e as 3 vezes na ânfora eu chorei. A primeira mais copiosamente, e depois pensei, ok, a segunda já chorei uma vez, não vou chorar a segunda vez a provar isto, mas voltei a chorar e a terceira vez a mesma coisa. Portanto, sim, há vinhos que são arrepiantes, sim. E às vezes mais do que uma vez, o que ainda é mais surpreendente, não é? Portanto, eu também sou uma pessoa que não tem muita facilidade em esconder emoções, é verdade. Portanto, se eu gostei, se aquilo me emocionou, eu não tenho razões para esconder a emoção. Mas sim, acontece felizmente com a qualidade. É o que eu te dizia, se tu perderes a emoção, só te ficares com a técnica, enquanto os vinhos me continuarem a arrepiar e isto continuar a acontecer, pá, então é bom sinal. Fogo, sem dúvida. Fogo. Olha, sabe, vou meter aqui a Santos de cima da conversa, já passou 1 hora. É assim de nada, sem fogo. Estamos, Opa, estamos aqui há 5 minutos e já passou 1 hora. A fatia de cima, eu gosto de pensar nisto como maçãs, estás a ver? Porque o início e o final estão preparados. O início é aquela coisa de quem és tu e agora o final são um conjunto de perguntas. Encaras? Força. Ok. Mas qual é que é o teu segundo nome, sabe? Cristina! Essa era a última pergunta que eu imaginava que fosses fazer. Cristina. Mas eu era para me chamar Mariana. Os meus pais primeiro tinham pensado em Mariana. Mas depois ouviram Sara uma música Mariana, Sara qualquer. Cristina, Sara Não, não, era para ser Mariana. Mariana, não era para ser Sara, era para ser Ah, Mariana. Mariana Cristina? Não, Mariana. Não sei qual era o Ok. segundo nome, mas depois ouviram uma canção Sara e acharam que só Sara, não é? Eu sou da geração em que tínhamos segundo nome, não é? O meu filho já não tem segundo nome, o meu irmão também tem segundo nome. Quase todos os meus amigos têm segundo nome. Eu tenho, Mas sim, tenho Cristina, segundo nome. também tens. Tito Benjamin. É isso mesmo, Uau! Cristina. Sara Cristina é muito bom. Ok, se tu dizes, em que sentido? Eu nem assino, nem ponho Cristina, ponho assino só Não, é que a Sara e cena depois os é, apelidos. Sara, epá, eu fui PT, eu fui teu PT durante não sei quanto tempo. É um momento íntimo na vida das pessoas quando se vê os cartões de cidadão uns dos outros. E Nunca eu não viste o meu fazia a cartão mínima de ideia cidadão. disto, pá. Como é que isto é possível, pá? É um momento em que tu sabes o segundo nome da pessoa e que vês como é que a pessoa fica numa fotografia tipo passe. E eu fico sempre mal nas fotografias de passe. E eu até me considero uma pessoa que fica normalmente bem nas fotografias. Mas como tu não te podes rir nas Não fotografias sabes do ficar a cartão de dizer. cidadão, não se pode mostrar os dentes, então o que acontece quando não me deixam sorrir com a boca? Eu abro os olhos, então parece uma presidiária, assim, pronto, então o meu cartão de cidadão não é algo que eu mostre com facilidade. Olha, como tu disseste há pouco, há regras e regras. E há regras que são para serem quebradas e tal, se para ti fizer sentido. Questionadas, pelo menos. Epá, eu vou-te contar uma coisa. No meu cartão de cidadão, eu estou assim. Quebraste as regras de mostrar os dentes. Yeah, Espetacular. yeah, tipo, a senhora não devia estar com atenção. E eu fiz aquele tipo. Então, yeah. Vou tentar isso da próxima vez. Ver se Foi, resulta. foi do género, passa ela não avisar, não avisou. Exato, Nice. exato. Então, olha, quais é que são aqueles hábitos ou hábito que para ti são não negociáveis no teu dia a dia? Olha, eu tenho vários. Já tenho Oh. uns 4 ou 5 mantras que eu digo a mim mesma, todos os dias. Logo no início do dia? Não, nem todos. Há um que é logo de manhã ao espelho.
e depois os outros vou dizendo ao longo do dia. Um, ou desporto ou caminhar, portanto, uma das duas coisas, ou vou ao ginásio ou tenho que fazer uma caminhada pós-almoço, normalmente, portanto, é outra rotina que eu gosto de ter. Sim, nós nem falámos nisso, pá, mas tu e a água e tu Já eram. já há muitos anos que fugi da água, não é? Já há muitos anos que fugi da água por razões articulares, que felizmente corrigi graças ao meu querido treinador Alexandre Veloso, que hoje em dia já consigo fazer movimentos básicos como levantar os braços, que não consegui, não é? Tinha os meus ombros todos lixados por causa da natação, mas especialmente do polo aquático. E por causa da minha estrutura, não é? Não vou culpar o desporto. Foi a minha estrutura muito flexível e, portanto, saía tudo muito facilmente do sítio. Portanto, o truque foi meter músculo lá no meio, que era para as articulações não saírem do sítio. Portanto, o desporto para mim é uma coisa extremamente importante e não sei, bioquimicamente, biologicamente, eu preciso de me mexer e, portanto, tento pelo menos os dias úteis da semana que seja ou ir ao ginásio ou uma caminhada maior. Portanto, essas são assim as maiores rotinas. E depois gosto de ou ir buscar, ou ir levar, ou ir buscar e levar o meu filho à escola. É uma coisa que é muito importante também no meu dia a dia. Falando de dia a dia, como é que seria para ti um dia perfeito? Eu não sou muito apologista de pensar em perfeição, não é? Mas um dia bonito, não é? Um dia que eu gostasse de. Em fazer coisas que eu gosto, nomeadamente desporto, ler ao sol, deitada numa rede, outra coisa que gosto muito, passear em família, caminhar, gosto muito de caminhar, se for em família, melhor ainda. Almoçar nos meus pais, outra coisa que também gosto muito. E eventualmente fazer um chamois, um chamois, revitalizar uma boa forma de terminar o dia com uma tertúlia em casa ou na escola sobre uma temática. Portanto, se calhar precisava mais deste dia hoje para perceber que tenho que revitalizar as tertúlias. Olha a Ritinha, estás a ver? Estar com as amigas na tertúlia, exatamente. Trazer a Rita que estava lá nesse chamois de body combat, não foi, Ritinha? Pronto. Portanto, o chamois mais uma oportunidade de juntar as pessoas e de criar esses momentos bonitos para o futuro. Brutal. Um sonho que tu tenhas e que queiras possas partilhar. Olha, é um sonho partilhado, sei lá, não sei porque é que vem este primeiro à cabeça e portanto vou dizer isto. Pai, desde os 3 anos que o Manuel meu filho, nos diz que quer ir a todos os países do mundo. E eu disse, ok, se me levares está tudo bem. Só precisamos de arranjar tempo e dinheiro. E ele já na altura me respondeu assim, tu arranjas o dinheiro que eu arranjo o tempo. Mas depois me a pensar, isto é muito castrador, nós não precisamos de dinheiro, não é? Não precisamos a primeira coisa que eu penso, olha, já tive aqui um rapaz à conversa, o Fernando, que ele fez uma volta ao mundo assim. Claro, quer dizer, eu não quero ir assim, mas acho possível não ter que pensar que precisamos juntar agora um valor de dinheiro para fazer isto. Portanto, exato, olha. E também já tive aqui outra pessoa, a Catarina, que ela é expert em viagens baratas. Pronto, estás a ver? É possível, por isso eu pensei, ok, não devia ter posto este limite do dinheiro, mas está tudo bem, mas vamos a todos os países do mundo. Lá, meu filho é do estilo, tipo, imagina, estou a estacionar, lembro-me um dia estava a estacionar e ele, podemos ir às Honduras? Deixa-me só estacionar e já falamos sobre as Honduras. Portanto, essa coisa do viajar, ir a países, seja com o motivo do vinho, seja com outros motivos em família, é uma coisa que quero muito. Tu apanhaste bem na resposta, que deixa-me só estacionar e já falamos das Honduras. As Honduras, o que é que eu posso dizer sobre isto? Por exemplo, ele agora quer e disse assim, olha, mamãe, vamos no verão, vamos a Paris, porque temos lá família, mas aproveitamos e vamos à Alemanha. Tipo, ele já está a fazer mas ele é muito bom a ter ideias. Uma assim, road trip, bora lá fazer. É muito rápido, não é? Aquilo é tudo ali muito rápido, olha aqui. Portanto, se quisesse dizer diria um conjunto em família que é viajar por muitos países. Sim. Ele com 7 anos já picou quantos países? Não picou muitos. Inglaterra, Espanha, Itália.
O ano passado fomos à Itália porque ele, lá está, mais uma boa razão que ele me deu. Ele chegou e disse que queria ir a Roma. E a razão dele era porque quer ver cenas ancestrais. Está vendido. Cenas ancestrais, só usar essa palavra, está vendido. E fomos a Roma ver cenas ancestrais. O teu filho tem 7 anos, não é? Portanto, o ano passado tinha 6. Tinha seis. E, pá, estás a imaginar, ouvi-la dizer cenas ancestrais, e assim, opá, está vendido, vamos a Roma. Portanto, organizámos, fomos a Roma em família. Ganda Manel. Portanto, sim, as viagens, viajar. Adoro, adoro. Se a vida fosse um jogo para ti, Sara, quais é que seriam 3 regras fundamentais para o jogar? Oh, diabo. 3 regras para o jogo. As regras estão definidas de início. E se alguém as quiser mudar, pode mudar, mas tem que dar uma boa razão para isso. A primeira regra é: podemos mudar as regras se. Mas tem que dar uma boa razão para isso. Gosto. Essa é uma regra. Depois é uma regra que tem que envolver divertimento. Não é um jogo que pode ser não pode ser um sofrimento de um jogo. Tem que ser um jogo que divirta. E finalmente, preferencialmente que envolva água e sol. São as regras para esse jogo. Ok. Muito bem. Tens algum super-herói ou super-heroína favorito? Se calhar vou dizer a super mulher. Ok. Por ser mais generalista, não tenho ninguém. Há pessoas que admiro, mas se tiver que ser um super-herói nesse sentido, diria a super mulher, claro. Wonder Woman. Boa, muito bem. Quais é que são as tuas referências? Do que tu quiseres, quem tu quiseres. Entre as pessoas, Yeah. quer dizer, for ao longo da vida é uma coisa muito, muito demorada, mas assim mais próximas de mim, quer dizer, tenho como referência a nível profissional, tenho obviamente o Luís Pato, foi uma pessoa extremamente importante para mim, porque foi o meu catalisador desta vida no vinho, mas em termos pessoais tenho pessoas importantes, o meu pai é uma pessoa extremamente importante, acho que falámos muito disso da última vez, não é? O meu pai dizia sempre que nós éramos capazes daquilo que quiséssemos e, portanto, esta semente ficou em mim de achar que sou capaz de fazer aquilo em que meter a cabeça, não é? Às vezes só custa chegar o que é que eu quero meter na cabeça, ok? Então, agora que já meti isto na cabeça, então vamos lá pôr em prática. Às vezes o difícil é saber o que é que queremos fazer, não é? Portanto, as pessoas mais próximas de mim, sem dúvida, os meus pais, o meu marido, porque ele está aqui sentado também, o meu filho e as minhas amigas mais próximas, as minhas amigas que me acompanham no meu dia a dia. E, portanto, as minhas referências não são de alguém que está longe, as minhas referências são no dia a dia, estas pessoas que estão próximas de mim. Brutal. Brutal. Qual é que é o teu nível de familiaridade com o Harry Potter? Ok. Zero. Não há problema. Zero. Eu vou-te fazer um pré-frame da pergunta, ok? Pá, o sábio da história chama. Yeah, não é um trivial sobre Harry Potter. Por favor, não, vou ficar calada. Não. O sábio da história chama-se Albus Dumbledore. E ele, pá, imagina um sábio daqueles Senhor tipo o cabelo Gandalf, branco. tipo um Gandalf do Senhor dos Anéis e há cenas por aí, tipo o Merlin do Rei Arthur, estás a ver? Pá, e estamos a falar de um gajo com muita memória. Tipo, aquilo está, o CPU está cheio. Então ele tem uma coisa chamada pensatório. O que é o pensatório? Imagina um recipiente com uma solução aquosa lá dentro, em que tens a capacidade de pegar nas tuas memórias e colocar nessa solução aquosa. E quando tu colocas a tua memória nessa solução aquosa e emerges a tua cara nessa solução, automaticamente és catapultada para uma experiência 4D da memória. Ou seja, o objetivo não é viajar no tempo para mudar o passado, não, nada disso. O objetivo é simplesmente teres uma oportunidade de uma forma dissociada, ou seja, tu és uma espectadora a ver a acontecer. Tu veste naquele tempo. Sim. Tu vês o filme a acontecer, mas em 4D, em que tu consegues sentir os cheiros, sentir os gostos, sentir Sim. as coisas todas, ok? Sim. Então, este é o pré-frame. E a minha pergunta para ti é, Sara, se tu tivesses um pensatório agora, neste momento,
que memória é que tu decidirias reviver da tua vida? Que memória. Sei, se calhar posso falar de um dos dias mais bonitos da minha vida, que foi o dia do nosso casamento. Foi um dia em que reunimos praticamente todas as pessoas de quem gostamos naquele momento. Hoje já há outras pessoas que incluiria se fizéssemos essa cerimónia outra vez. Portanto, foi um dia muito bonito e na vertente que tínhamos falado há pouco de fazeres as coisas que tu gostas com as pessoas que gostas e portanto foi muito ao nosso jeito, foi um dia muito ao nosso jeito, de uma forma muito livre com as pessoas que nós gostamos, portanto seria esse dia. Estás a marcar crédito, Chara. Foi, muito bem. Não sei o que é que vai acontecer quando desligar. Não precisa, não precisa. Então, bom. Pudesses convidar qualquer pessoa da história da humanidade para um jantar, quem seria? Vou dizer também a primeira pessoa que me vai à cabeça, não é? Portanto, aqui vou sair do vinho e vou entrar na música. Seria o Joe Strummer. Joe Strummer era o vocalista dos The Clash, que morreu com 50 e poucos anos, mas que era um verdadeiro punk rocker, no sentido humanitário do termo e de preocupação com a sociedade e com a tal ideia de, sim, regras são importantes, não sou anarquista, mas é preciso ter espírito crítico e saber contestá-las. E, portanto, seria uma pessoa que eu adoraria ter conhecido. Muitas outras, mas pronto, disse a primeira que me veio à cabeça. Uau. Caso muito giro. Por acaso, agora surgiu uma pergunta que eu tinha, que era, pá, que vinho é que tu lhe darias? Era giro. Se calhar abrimos um espumante de inglês, porque, pronto, porque ele é inglês e porque há bons espumantes ingleses cada vez mais. Uau, tão fixe. O que é que te faz rir à gargalhada, sabe? Eu sou muito fácil de fazer rir. Hum, anedotas, anedotas parvas, preferencialmente. Hum, e comigo tu podes contar a mesma anedota várias vezes porque eu nunca me lembro do final da anedota. Portanto, anedotas fazem-me rir à gargalhada, sim. Tá bom. E chorar de alegria? Hum, o meu filho. O meu filho faz chorar de alegria, às vezes assim. Às vezes vou deixá-lo à escola, que já deixei centenas de vezes, e fico emocionada só de vê-lo ir para a escola, tipo, está tão crescido e vai ali. Portanto, emociono-me com facilidade com a existência dele, de uma forma geral, e com as coisas que ele faz. Tão fixe. Pá, e o que é que te faz passar da marmita? Que não me ouçam quando eu estou a falar. É, pá, lembraste do momento agora. É uma coisa que me assiste muito, é uma coisa que eu própria tenho que trabalhar por ficar tão inquieta quando estou a falar e alguém não está a ouvir o que eu estou a dizer. Portanto, hum, acho importante, principalmente se estás a falar de uma perspectiva de conexão, como falámos, quando queres estar conectado com outro ser humano, o facto de estares a ouvir a outra pessoa, de estares a olhar nos olhos, e estás a criar conexão, ou sim, ou fazer perguntas de ligação. Portanto, eu acho importante ser ouvida e ouvir, e portanto para mim é muito importante e passo-me se eu estou a falar e não me estão a ouvir. Às vezes não me estão a ouvir mesmo, às vezes fisicamente, imagina se eu estiver a falar com alguém e a pessoa está a ouvir outra coisa, o que é que interessa estás a falar de outra sala se não te estão a ouvir, não é? Portanto, se calhar precisas de lá ir, tocar e dizer, olha, estou a dizer isto. Portanto, sim, é uma coisa que se calhar também tenho que trabalhar, mas sim, é isso. Fizeste-me lembrar agora um livro que por acaso, olha, não é nada conhecido. Pá, e eu adorei lê-lo. Que é Kate Murphy e o título é O que tu perdes quando não estás a ouvir. Epá, e é maravilhoso. Ela era jornalista, acho que era no New York Times. Então entrevistou assim, tipo, pessoas um bocado impactantes na sociedade, principalmente americana. E então a questão a cena do livro é a importância da escuta ativa. Basicamente é isso. Epá, e há lá uma cena, não é muito dentro desse, mas é aquele pessoal que fala e não ouve o outro, estás a ver? E tu sentes isso quando a linguagem corporal da pessoa. É. Eu lembro-me de receber visitas no Luís Pato
e havia pessoas que eu começava a falar e elas já estavam a virar-se para outra direção assim, ok, esta pessoa não me quer ouvir, ok, então vamos já cortar, Sim. não vou explorar. Forçar. Ou então se alguém está a fazer perguntas e ok, então esta pessoa eu vou alimentar a conversa, mas tu também tens que saber ler a pessoa que está à tua frente, não mais num contexto profissional. Portanto, sou extremamente sensível à forma como a outra pessoa está a reagir, portanto eu reajo de acordo com a tua atitude, mais uma vez, não é? Não tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com a atitude das outras pessoas. E, portanto, não vou estar a insistir se a pessoa não me quer ouvir, não quer ouvir o que é que eu tenho para dizer sobre a visita ou o que é que seja, não vou insistir. E há pessoas que não, há pessoas que, independentemente da forma como tu estás a reagir, estão a debitar, a debitar, a debitar, a debitar. Portanto, é preciso alguma sensibilidade para leres a pessoa que está à tua frente. E que depois perdem. Pá, e pode-se perder. Por acaso, olha, estava-me a lembrar, nesse livro há um exemplo pá, que é espetacular. Pá, imagina, um gajo que ia num avião e de repente apareceu. Pá, aquela questão do o vizinho do lugar ao lado do avião, não é? Ou metes conversa ou não metes conversa. E podes apanhar aquela pessoa que mete conversa e não se cala. E foi esse o caso. Pá, então a pessoa, pá, uma viagem rápida, tipo na América, entre estados, tipo uma viagem, imagina, de 1 hora, estás a ver? Pá, e o gajo foi durante 1 hora a contar como é que tinha sido a viagem, as férias de verão e não sei o quê, e as férias de verão foi fazer isto e foi fazer aquilo e foi fantástico porque eu fiz isto, e sempre ali, e de repente, quando aterraram, ele perguntou, pá, epá, peço desculpa, tipo, faltei-me de falar de mim e o meu nome nem me apresentei, o meu nome é X. Pá, e do outro lado, a pessoa disse, sim, o meu nome é Lance Armstrong. Mas mesmo que não fosse uma pessoa famosa, de dizer coisas Mesmo interessantes que não para fosse uma dizer, pessoa. não é? É óbvio que esta história é uma história E é com verdade que impacto por causa. às vezes as pessoas precisam desabafar, precisam dizer coisas, mas para mim não faz sentido tu dizer coisas se É, do outro lado não houver envolvimento, não é? Se não houver sim. interesse naquilo que tu estás a dizer. Sem dúvida, sem dúvida. Brutal. Brutal. Pergunta da praxe para ti, Sara. O que Então, é felicidade para ti? a felicidade são pequeninas coisas, não é? Não é uma vida inteira, não é um dia inteiro, não é só. Agora, o que me traz felicidade é essa a pergunta? Ou o que é no geral? O que é? O A pergunta é o que é no geral, mas se tu quiseres dizer o que é no geral que para é a te traz felicidade, felicidade? tudo certo. Eu acho que esse mesmo ante problemas, mesmo ante as inquietações, pensar que é uma solução. E eu sinto-me uma pessoa feliz de uma forma geral. Ou seja, não quer dizer que eu esteja, que não tenha problemas e que esteja sempre tudo bem. Mas como também vivo mal com o mal, rapidamente, normalmente encontro solução para sair do mal. E portanto, eu acho que isto é ser feliz, não é? Mesmo ante a adversidade ou entre os porcarias que aparecem, tu, ok, não, mas tem que haver uma solução para isto e não vou descansar enquanto não tiver esta solução. Obviamente são muitas horas comigo mesmo, sozinha, na minha cabeça, outras vezes em partilha com amigas principalmente, mas vivo mal com a ausência dessa felicidade e, portanto, tento ultrapassar o problema para voltar a alguma. É serenidade. Acho que cada vez mais felicidade é serenidade. Uau, gostei. Isso foi uma boa E cerveja assim no muito topo do foi bolo. repentino, não foi assim? Yeah, yeah. Yeah. Foi tipo um clarity. Ok, está É aqui. isto. Brutal. Reta final. Filme ou filmes da tua vida? Filme, sem dúvida, o Paulo Bella Rossa, do Nani Moretti. É um filme que se passa durante um jogo polo aquático. E basicamente fala de tudo, fala de política, fala da forma como tu falas, não é? Tem uma expressão que eu uso imenso e que eu adoro, que é, há um momento em que ele está a ser entrevistado por uma jornalista e a jornalista diz qualquer coisa, usa uma palavra em inglês em vez de italiano e ele dá-lhe uma chapada. Mas que é trend, porque ele em vez de dizer tendência, ela disse trend. Portanto, usa uma palavra em inglês quando existe uma palavra em italiano. Portanto, e o que ele diz é, quem fala mal, pensa mal, vive mal. E, portanto, as palavras são importantes. A forma como tu escreves é para escrever bem, sem erros, preocupar-te que estás a escrever bem. Porque se estás a dizer outra coisa, não estás a dizer aquilo que tu querias dizer. E hoje em dia, tu vês as pessoas a escrever com erros e a pessoa que está a ler é que tem que assumir que o que tu querias escrever era de outra forma. Como, por exemplo, começamos e começámos. São coisas absolutamente diferentes. Nós começámos esta live há 1 hora e meia, começamos começamos agora. Portanto,
acho que se desvaloriza a forma como falamos e para mim é extremamente importante. Portanto, este filme tem imensas camadas e uma delas é esta a importância de falar bem. Polo aquático, italiano, não é? Que eu fiz Erasmus e tal, portanto adoro italiano. Portanto, este diria que é, sem dúvida, o filme da minha vida. É, pá. É assim, agora quem não conhece pode ir ver. Aliás, nós fizemos uma tertúlia, fizemos um chamois, que era o filme da minha vida, e eu pus este filme a rodar e ao fim de 10 minutos o meu irmão disse assim: Este é que é o filme da tua vida? Portanto, pode não ser para qualquer pessoa, mas eu adoro, eu adoro. Não, houve. A questão é, nem vou falar do filme, não conheço o filme, mas nem vou falar do filme, vou falar sim da forma como tu expuseste o que tu sentes perante o filme e a forma como tu mostraste essa. Eu vi essa cena, não vi a cena, mas vi As essa cena. palavras, a frase que eu Obrigado. uso é: Le parole sono importanti. As palavras são importantes. Poxa, E uau, gosto, uau. E série? já há muito tempo não vejo assim uma. Que série é que eu vi? Agora não tenho visto muitas séries, tenho visto espetáculos de stand-up comedy. É para tornar as coisas, estás a ver? E meter aqui coisas que me fazem rir. Assim, Ok. não precisas estar a ver CNNs e Correios da Manhã e não sei o quê, coisas. Já sabes que realmente há coisas muito más. Uhum. Portanto, vou-me encher de. É o que eu tenho visto, não tem sido séries, tem sido uma série de stand-up, espetáculos de stand-up comedy na Netflix, é o que eu tenho visto Ok. recentemente. Boa. Livro. Ou livros. Livro, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é sem dúvida o meu filme, o meu livro preferido, em que basicamente ele, já nos anos 40, que foi quando ele escreveu o livro, que ele dizia que a sociedade ia ser de uma determinada maneira. Por exemplo, as crianças nasciam em fábricas, as mulheres não podiam engravidar, portanto, todo o relacionamento humano é muito diferente daquilo que nós vemos hoje como humanidade. E, portanto, é algo que não pode não ser assim tão difícil de acontecer. E, portanto, é quase como um alerta, uma forma de evitar aquela realidade. Que tu começas a ler e dizes assim: ok, isto até podia ser um mundo fixe para viver. Mas depois as pessoas, a forma como as pessoas se tratam é totalmente desumana. Hum. E portanto é o meu filme preferido, é o meu livro preferido, sem dúvida. O Já, Admirável já Mundo vi Novo. isto, já vi, estavas a dizer isso e estava-me a lembrar, estava-me a surgir. Já viste a série Black Mirror? Há muitos anos, mas vi sim, logo no início. Jesus. É desse estilo, são mundos distópicos, não é? E eu É. acho que nós vivemos há uns anos num mundo altamente distópico com os confinamentos. E é nessa vertente, sim, é nessa mood. Bom, bom. Podcast, ouves? Qual? Eu não sou uma pessoa muito auditiva, eu sou uma pessoa muito mais visual, eu prefiro mil vezes ler. Portanto, o único que eu ouço é The Diary of a CEO, Ok, sim. que É, fala sobre imensos assuntos, desde o que é uma pessoa com carisma, a como investir o teu dinheiro, a imensas coisas muito diferentes. é. Perdão, grande podcast. Porque acho, por acaso é uma coisa que eu tenho que fazer, para que eu faço estas perguntas a todos os convidados, estás a ver? E uma coisa que eu tenho que fazer, tipo, qual é que é o podcast mais. Eu acho que o Diary of a CEO deve ganhar. É? Pronto. Yeah. Olha, ó Sara, quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? Já falei imensas vezes o meu filho, não é? Portanto, demonstro muito fisicamente, sou uma pessoa muito beijoqueira e muito abraçadeira, se é que a palavra existe. Portanto, sou muito física com ele e ele retribui de forma muito física. E estando, não é? Porque para mim sempre foi muito importante ser a mulher empresária que sou e ao mesmo tempo ser uma mãe presente, que é uma coisa extremamente difícil, mas que é possível e que tenho conseguido equilibrar das duas maneiras. Portanto, estando presente e fazendo parte do mundo dele, ou seja, se quer colar cromos, se quer ler um livro, se quer jogar à bola, tens que ter momentos em que entras no mundo deles, para haver essa ligação. Portanto, esse alimento, que acho que também é um alimento do amor diário, que acontece todos os dias. Então, pá, e esta pergunta deixei agora para a penúltima, porque tu gostas muito. Qual é que é? Tens aquela música
que, pá, quando tu ouves é a música. Depende para qual é o objetivo. Eu tenho músicas catalisadoras, imagina músicas tipo caraças, pá, eu vou lá e coisa. Tenho músicas de acalmar, tenho músicas de emotivo. Quer dizer, depende qual é o mood da tua pergunta, qual é que é o objetivo dessa Ok? música. Dos moods que tu quiseres, manda-me manda música. Por exemplo, se for a ideia de eu vou lá e eu caraças e eu vou-me reerguer, I Am the Resurrection dos Stone Roses. Eu sou a ressurreição. Portanto, é uma música enorme, mas I Am the Resurrection, I Am the Light. Portanto, quando preciso de caraças, eu vou lá. Esta é a música. Ah, top, 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 top. Última questão para ti, Sara. Força. Que mensagem queres deixar? Para quem? Para ti ou para o mundo? Para o mundo, para o mundo. Para o mundo. Eu incluo-me no mundo. Diz? Eu incluo-me no mundo. Acho bem. Isso é uma coisa muito generalista, mas esforcem-se por ser gentis, porque cada um trava uma batalha que todos conhecemos. Este é um dos 5 mantras que eu tenho diariamente. Portanto, se nós nos esforçarmos por ser gentis, porque realmente tu não sabes se ao teu lado está o Lance Armstrong ou se está alguém em sofrimento, às vezes um sorriso, às vezes uma palavra, já me aconteceu, às vezes, imagina, alguém que eu vejo, uma miúda que estava a limpar num supermercado qualquer, e achei a miúda tão gira. E agora vai-me ir embora e dizer, não, vou lá. Olha, és tão gira. Não, tive-me embora. E, portanto, se calhar estes momentos de gentileza que são tão pequeninos e que podem alimentar o vinho. Podem alimentar o mundo de forma mais positiva e menos polarizadora e negativa e destruidora. Pode ser? Pronto. Pode ser. Se for carimbado, selado Pronto. e mais alguma coisa. Ó Sara, epá, tão bom. Tito, pá. Passou o quê? Obrigado. 1h30, pois, estás a ver? Passa a correr. Assim, completamente. E olha, eu gravei um podcast há pouco, 3 horas, em inglês, com caneco. Já estava num patamar e estava ali naquela tipo, ok, espera aí, bora, já estou focado outra vez, já estou concentrado outra vez. É diferente estarmos cara a cara e estarmos assim, claro. É. Epá, tão bom, tão bom, tão bom. Pá, gratidão imensa por este momento. Obrigada. Muito fixe. É o Tito. Bonito. Sabes, falar contigo, uma pessoa fica um bocadinho mais inteligente, sabes? Por causa da tua cultura. É tipo, recebes por osmose, estás a ver? Já me disseram o contrário também, comigo não se aprende nada. Eu também Sim, não digo nada de jeito, atenção. vá, depende do momento, né? Tipo, haverão momentos que contigo não se aprende nada, mas depois haverão momentos em que contigo uma pessoa fica mais culta. E isso é interessante. É sempre Importante. recíproco, Obrigado. é sempre recíproco, porque é uma conversa. É sempre. É. Mesmo. Olha, e gratidão por isso, mesmo. Obrigada, Gratidão. Tito. Mesmo. Obrigado por fazeres acontecer isto. Mesmo. Obrigada por me obrigares a pensar e me obrigares a olhar para as coisas. Muito bonito. Top. Ainda bem. Olha, um beijão enorme para ti. Beijinhos, tudo bom. E até Tchau, breve. tchau. Até breve. Beijinhos. Tchau, tchau.